Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor neste momento. Vamos continuar aqui com o nosso estudo de seitas e heresias. Então, caso você perdeu alguma, pode entrar aí no YouTube, aí no canal da igreja, para você ver as aulas passadas. E hoje vamos continuar, e hoje nós vamos ver mais uma das seitas, e essa seita aqui é oriental. É uma seita japonesa chamada Seisho no Ie. Talvez você já viu alguém, ou já viu essa seita, ou já conheceu alguém que é adepto a essa seita. Então, o que nós faremos aqui, veremos um breve histórico de como essa seita ela surgiu e algumas coisas que são heresias que ela tem propagado. Então, vamos falar um pouco aí da Seisho no Ie. E os irmãos vão perceber que algumas palavras difíceis, japonesas, aparecerão aqui para a gente falar. Então vamos ver como que essa seita ela surgiu. O movimento foi iniciado por este camarada aí, Taniguchi Masaharu. Então em 1893 no Japão. Ele então foi o iniciador desta seita. Envolvido com o ensinamento budista, dizia que não existe matéria e nem doenças. Tudo foi criação do coração. Sendo assim, a doença poderia ser curada com o coração. Então, era nisso que Taniguchi ele acreditava, que a matéria em si, ela não pode ter doenças. As coisas más, o pecado, doenças, elas não existem. É tudo uma criação da mente, uma criação do coração. Tudo isso pode ser resolvido, as coisas ruins que acontecem no mundo, pode ser resolvido com um pensamento positivo, com uma fé positiva. E assim você não sofrerá os males deste mundo. Foi isso que Taniguchi ele começou em 1893 a propagar. E muitos adeptos começou então a entrar nesta seita. Olha só também. Em 1930, ele, Taniguchi, escreveu o livro A Verdade da Vida, que hoje é o livro base para o movimento e em pouco tempo foi conhecido como religião. Então eles também possuem um livro base, como muitas outras seitas possuem um livro base. Os irmãos podem lembrar dos muçulmanos que eles possuem ali o Alcorão. Os mormons também possuem o livro do Mormon. E aqui também nós vemos que é o Seisho no Ie. Eles também possuem o livro base deles, A Verdade da Vida. Então, para eles, a Bíblia não é suficiente. E eles rejeitam realmente a Bíblia, rejeitam tudo que a Bíblia diz. Para eles precisa ter uma outra fonte que dê autoridade para os ensinamentos deles. E o que eles têm é esse livro chamado A Verdade da Vida. No Brasil, qual é a história da Seisho no Ie aqui no Brasil? No Brasil, a seita chegou em 1930, então é antiga aqui no Brasil, com a imigração de japoneses. Em 1952, a primeira igreja fundada no Brasil e hoje possui aproximadamente 2 milhões de adeptos no Brasil. Então, essa aqui é a história aqui no Brasil. Em 1952, foi a primeira igreja fundada da Seisho no Ie aqui no Brasil. E hoje, 2 milhões de adeptos. Então, uma religião oriental que tem crescido tanto aqui no Brasil quanto pelo mundo, começando lá no Japão. Vamos ver então, meus irmãos, algumas coisas das heresias que eles pregam, que eles propagam. Olha só, eles vão dizer que o Deus absoluto deles é o Amenominaka Nishi. É um nome grande, mas está aparecendo na sua tela, você pode ler. Este nome é o nome do Deus absoluto deles. Então, talvez vocês conheçam, e nós vamos falar um pouco daqui da maçonaria. O Deus deles, o Deus absoluto, é como se fosse o Gadu da maçonaria. Vamos estudar ainda sobre a maçonaria. Mas a maçonaria prega que existe o Gadu, ou seja, todos os deuses das religiões influem para este Deus que eles pregam. No caso aqui da Seisho no Ie, é este nome aqui, Amenominaka Nishi. Então, seria o Deus absoluto. Se um muçulmano, por exemplo, adora Alá, o cristão adora a Deus, outro adora as árvores. Então, quando chega nessa religião,
o Deus dele é este aqui. Ele simplesmente muda de nome, seria o Deus absoluto. Então, ele segue o mesmo padrão nesse sentido da maçonaria. Outra coisa aqui, eles afirmam que todos no mundo que seguem algum tipo de religião são irmãos. Então, não importa se a pessoa é da religião satânica, se a pessoa é da religião cristã, da religião espírita, umbandista, maçonaria, não importa qual religião ela é. Se ela tem uma religião, então as pessoas são irmãos. E o Deus que a pessoa adora dentro da sua religião, então, no geral, o Deus dele, na verdade, é este Amenominaka Nishi. Então, seria o Deus de todos, só mudando de nome dentro da sua própria religião. Afirmam também que ele é panteísta, que se encontra em cada pessoa e em cada objeto deste mundo. Então, é isso que significa o panteísmo. Tudo é Deus. Então, este Deus estaria presente em todos os locais. Está presente nesse computador, está presente nessa bancada, está presente no microfone, está presente na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas, porque eles pregam esse Deus panteísta. Tudo ali é uma representação de Deus, do Deus deles, né? Então, aqui o panteísmo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isto, porque este é o Deus que eles adoram. Mas quando eu leio, meus irmãos, Isaías, capítulo 44, versículo 6, versículo 8, e outro texto que nós leremos, eu percebo que só existe um Deus para ser adorado. Isaías 44, versículo 6 diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Note muito bem que não existe outro Deus além do Deus que a Bíblia está revelando, o Deus que criou todas essas coisas. Este é o único Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia nos revela, que a Bíblia nos diz. Olha só também o versículo 8, diz assim: Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Mais uma vez, a Bíblia dizendo que existe somente um único Deus. Não são vários nomes que se afluem em um único Deus, mas existe simplesmente um único Deus, é o Deus verdadeiro que a Bíblia revela para nós. Olha só também Isaías 45, o versículo 5 diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Meus irmãos, mais uma vez a Bíblia revelando que existe apenas um único Deus. E também continuando em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Meus irmãos, nós não pregamos num Deus panteísta, que tudo é Deus, né? Mas nós pregamos sim que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os locais, está ciente de todas as coisas que acontecem tanto no universo quanto aqui na Terra, mas não pregamos um Deus panteísta, ou seja, que tudo é Deus. Essa mesa, esse computador é Deus, uma representação de Deus. Nós não pregamos o panteísmo, nós pregamos que existe simplesmente um Deus verdadeiro e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa também que essa religião, Seishonoye, eles pregam, eles dizem o seguinte: o mal é pura ilusão. Não existe mal, o mal é uma pura ilusão. E aqui diz assim: o mal é uma criação da mente humana. Se a pessoa viver em sintonia com o Criador do universo, ela não ficará doente e nem sofrerá com desgraça alguma. Então, este é o pensamento que os Seishonoye, eles têm propagado. Não existe mal, não existe maldade. O mal é simplesmente uma criação da mente.
você precisa parar de ter pensamentos negativos. E se você fixar a sua mente em pensamentos positivos, na religião deles, por exemplo, as coisas irão bem na sua vida. Você não pegará doença, você não ficará doente, tudo irá bem e nada de ruim acontecerá com você, caso você tenha esse bom pensamento, porque o mal é uma criação da mente humana. Meus irmãos, a palavra de Deus reprova esta ideia. Olha só, servos de Deus sofreram e o próprio Senhor Jesus também sofreu. Isso já bastaria para refutar essa ideia. O próprio Jesus Cristo, sendo Deus, vindo aqui na terra, ele sofreu como homem, passou por dificuldades, teve sede, teve fome, cansou, carregou os nossos pecados ali na cruz. Será que então o mal existiu na vida de Jesus Cristo porque ele estava tendo pensamentos negativos? Jamais. A palavra de Deus, ela mostra a verdade para nós. Ela mostra a realidade do mal, a realidade do pecado, a realidade da maldade do coração do homem. Olha só o que a Bíblia fala sobre a maldade e quando só quando isso deixará de existir. Olha só Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Para nós, esse versículo é um versículo muito precioso que nos traz uma grande esperança. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim, ó: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Note que o versículo está dizendo duas coisas. Que agora, nessa dispensação, nesta era onde o pecado entrou no mundo, desde Adão e Eva, até o final, a consumação dos séculos, o pecado está presente, a maldade está presente. Tudo isso é existente na realidade humana. Tudo isso é real. Não é uma criação da mente, mas simplesmente deixará de existir a maldade na consumação dos tempos, quando Deus fizer novo céu e nova terra para as pessoas que adentrarem a eternidade com Deus. Para estas pessoas não haverá mais maldade, o luto não mais existirá, doenças acabará, dor, sofrimento não mais existirá por causa da graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é uma ideia errada que eles estão propagando. Você precisa ter um pensamento positivo, porque se você está sofrendo, é porque o seu pensamento está sendo um tanto negativo. O mal é pura ilusão, segundo eles. Seixonoe também prega o seguinte: o pecado é uma ilusão, não apenas o mal, coisas ruins que acontecem em nossa vida, mas essa ideia de pecado que a Bíblia e os cristãos propagam, opa, isso aí deve ser rejeitado. Afirmam que o pecado não existe e que se o homem abandonar a ideia de pecado, ele terá uma vida perfeita. Olha só a ideia que eles estão propagando. Então, se você parar com essa ideia de que você é pecador, que existe o pecado, que todas as pessoas são pecadoras, que o pecado entrou no mundo através de um homem, se você largar essa ideia, você vai começar a ter uma vida perfeita, uma vida boa aqui na terra. Então, perceba mais uma vez. Então, eles estão rejeitando ali o que a Bíblia diz sobre a realidade do pecado, a presença do pecado no coração humano. Se você rejeitar isso, então você vai ter uma vida boa. Mas a palavra de Deus, olha só o que ela diz para nós. Vamos usar aqui o livro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim: que se conclui. Aqui Paulo, nesse versículo, está chegando a uma conclusão de tudo aquilo que ele disse no capítulo 1 e no capítulo 2. Chega no capítulo 3, ele vai trazer uma conclusão agora. E ele diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem, nós os judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos ou gentios estão debaixo do pecado. A palavra de Deus é bem clara em mostrar para a gente que todos nós somos pecadores, da existência do pecado, da realidade do pecado, e que todo homem, sem exceção, então ele foi afetado pelo pecado. Seixonoe vai rejeitar este pensamento, vai rejeitar essa realidade e vai dizer que você tem que rejeitar a ideia do pecado. Então você tem que dizer que você não é um pecador.
Mas ainda lendo mais a Bíblia, olha só o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, a Bíblia sendo clara em demonstrar para a gente a realidade do pecado e que isso afetou o homem, trazendo separação com Deus. Mas para o Seishanoye, você tem que rejeitar essa ideia. Não existe pecado. Esqueça essa ideia aí que existe pecado. Meus irmãos, a Bíblia é clara em mostrar para a gente. Você precisa reconhecer a sua situação pecaminosa, a sua separação com Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e dessa maneira o Deus, que é santo, perdoará as suas falhas, porque Jesus Cristo lá na cruz morreu já pelos seus pecados, pagando o preço do seu pecado. Seishanoye vai ter que rejeitar tudo isso que a Bíblia fala sobre perdão de Deus, porque o pecado não existe, então nós não pecamos contra Deus. A gente simplesmente tem que deixar a ideia de que pecado existe. Abandone essa ideia de que pecado existe e tudo vai bem na sua vida. Mas não, a palavra de Deus fala, reconheça o seu pecado e arrependa-se. E aí sim as coisas irão bem na sua vida no sentido espiritual. Você terá o relacionamento com Deus ali novamente, unido com Deus. Nesse sentido, sim, a palavra de Deus ela nos ensina. Mas outra coisa que o Seishanoye nos ensina, ou que está passando, diz que o homem é perfeito. E diz aqui, basta apenas abandonar a ideia de pecado e do mal que ele viverá na perfeição para o qual foi criado. Mais uma vez, Seishanoye, então, rejeitando essa ideia da existência do pecado, a existência do mal, dizendo que nós já somos perfeitos. Você talvez só não está vivendo na perfeição pelo qual você já tem uma perfeição que já tem. Talvez você só não está usufruindo dessa perfeição porque você ainda está com esse pensamento de que pecado existe, que maldade existe. Tenha um pensamento bom, tenha um pensamento positivo e você viverá na perfeição. Mas lendo a palavra de Deus, mais uma vez aqui em Romanos, capítulo 3, 23, olha só o que diz sobre o homem aqui esse versículo. 3:23 nos diz assim, pois todas as pessoas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, a Bíblia mostrando a realidade para nós, uma realidade ao qual nós não podemos fechar os olhos. Todas as pessoas são pecadoras, todos cometeram pecado, todos pecaram e todas as pessoas estão separadas de Deus. Então, todas as pessoas precisam de um Salvador, precisam de um intermediário entre elas e entre Deus para que elas possam se aproximar de Deus. Seishanoye vai rejeitar essa ideia de pecado. Olha só também o que a Bíblia diz, refutando esta ideia da Seishanoye. Efésios, capítulo 2. E aqui nós veremos como que o homem realmente é. Não é perfeito como eles pregam. Mas Efésios, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim para nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui está mostrando a realidade da humanidade. Morto nos delitos e pecados. Nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos crimes, nossos delitos. E o versículo 2 continua. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mais uma vez, a Bíblia mostrando a realidade do coração humano, a realidade da natureza do homem. O homem está caído em seu pecado, separado de Deus. E a Bíblia vai além dizendo que a ira de Deus está sobre o homem. Ele é chamado filho da ira, porque a ira de Deus está sobre ele. Então, a Bíblia mostra a realidade da humanidade e que essa humanidade precisa de Deus. Seishanoye vai rejeitar esta ideia da realidade do mal, da realidade do pecado, dizendo que o homem é bom, dizendo que o homem é perfeito. Basta simplesmente ter pensamentos positivos e você viverá nessa perfeição. Meus irmãos, aqui nós vimos um breve histórico desta seita, uma seita oriental, como ela surgiu, ela chegando aqui no Brasil,
muitos adeptos ela conseguiu também. É uma seita que também é famosa na TV. Cuidado com as coisas que você ouve, tanto na internet quanto na TV. Então, eles, por exemplo, têm um canal ali da TV onde eles têm um tempo, onde eles ali propagam também as ideias desta religião, as heresias. E vimos aqui um pouco das heresias que eles propagam a respeito da Bíblia, a respeito da realidade do mundo. Eles negam a realidade do pecado e a realidade do mal. Então, rejeite tudo aquilo que não é palavra de Deus, mas fique com a palavra de Deus. E por isso que é importante nós conhecermos cada dia mais a palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que for diferente deste livro, nós devemos então rejeitar. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida e os irmãos também continuem acompanhando os nossos próximos estudos.